Meu nome é José Ventura Filho, nasci no dia 21 de outubro de 41, aqui em Arapiraca, especificamente no bairro Cavaco. Papai era José Ventura de Farias e mamãe Maria Isabel de Oliveira Lima. Lembrança que eu tenho da agricultura do papai era o cuidado que ele tinha com as datas de fazer a semeia das plantas, o cuidado que ele tinha no trato com o plantio do fumo, e uma lembrança triste que me dá, que ainda hoje eu sofro quando me lembro, é a tristeza que ele tinha quando, na época da colheita, coincidia com uma cerração de chuva, porque o fumo na época era quebrado, quando estava maduro e exposto em varais no campo. O sol secava, ficava quando ele secava todo, que vinha para o salão para a instalação, e a enrolação para o fumo, a corda do fumo, era um fumo cheiroso. Mas quando chovia, ao contrário, ele apodrecia e vinha com um mau cheiro terrível, que é o que chamava fumo de quinta categoria, e colocaram o nome Boró. Papai morava numa casa de Itacoaqui, uma casa grande, não cheguei a conhecer, mas contam-me que era uma casa grande, chão batido, chão de terra batida. Foi quando ele, aqui vizinho, nessa casa vizinha que hoje mora meu sobrinho, ele construiu a primeira casa no bairro em Arapiraca com alpendre. Foi um sucesso, não havia alpendre na época. E nessa casa vizinha foi onde eu nasci. Mas eu não conhecia a casa mesmo aqui, onde o papai viveu com a mamãe o tempo todo. Eu sou o caçula, sou o nenenzinho da família. E todos os outros nasceram aqui. Eu tenho uma lembrança rara, bem rala. Lembro que era uma casa de tábua, as portas da cozinha eram portas divididas, tem a porta de baixo e a porta de cima. Havia um travão para fechar a porta, havia um travão, fazia um buraco na parede, colava um travão ali. E então vinha esse mundo de terra aí para trás, onde eu tenho a lembrança de eu pequeno, só amar laço em ninho de passarinho, quando saía a colheitazinha do fumo, e então pegar maracujá silvestre. Era uma festa que a criançada tinha na época. Roberto Ventura, que hoje mora em Fortaleza, foi gerente do Banco do Nordeste, da maior agência do Banco do Nordeste em Fortaleza. Com Edivaldo Ventura, faleceu recentemente, agora aqui em frente a mim. Sebastião Cândido e outros amigos também, como Ulisses Nunes, que não era da família, moraram aqui com a gente. E a gente tinha uma interação muito grande, muito animada, muito alegre, muito pura, aquelas brincadeiras que a gente tinha, que a gente corria, brincava, fazia tudo. Então era uma vida que, sinceramente, hoje dá saudade. Eu lembro que com o espírito romântico que eu sempre tive, na época do verão, as nuvens ficavam como estão hoje. Aqui atrás tinha um secador de fumo grande, aqui perto. Eu pegava uma esteira, essa esteira de caboclo, sentava, eu botava lá debaixo do varal, debaixo do galpãozinho que fazia, unicamente para ver a beleza da formação das nuvens do céu, quando passavam, que fazia a formação que às vezes parecia com um animal, parecia com alguma coisa, e então os urubus e os carcarás, os gaviões, andando, e de repente um dava uma embicada. Chegava embaixo, pegava uma catena, um calango, saía. Então isso para mim, se na época a gente tivesse meios, e eu tivesse a ideia de filmar tudo isso aí, não era nem um documentário, isso já era uma apoteose de vida, da beleza que era. Mas hoje tudo passou, tudo mudou, as coisas continuam, mas a gente vive noutro mundo de trabalho, de atividade, que não faz com que a gente retorne mais a essa infância pura, simples, sem maldade e beleza. A gente brincava assim, depois da janta, assim, por volta de 6h30, por aí assim, a gente reunia, porque aqui só existia a rua, a terra
era, a rua era de barro, inclusive até do lado de lá, do lado da frente da minha casa, aqui do lado esquerdo descendo, porque vai para o Fernando, era quando chovia muito, a enxurrada passava. E naquele lado era onde formava muito areia, deixava muita areia. Isso com o tempo, porque isso foi ao longo dos anos que foi formando e fazia certos bancos pequenininhos de areia. Então a gente ficava nessa rua vizinha aqui e um pegava um cinturão e saía. Escondia em algum canto aí. Oh, livre! Aí todo mundo corria, a meninada, todo. Meus primos, meus amigos. Aí a gente saía procurando. E o cara ficava de fora. Tá quente? Tá fora? Tá frio? Aí vai chegando. Quem fosse chegando assim a 2 metros, 3 metros de onde estava escondida a correia, aí o cara dizia, está quente, está esquentando. Aí vai ali. Aquilo ia crescendo quando estava quentando, todo mundo ia para lá. Quando alguém pegava, aqui ó, quem ficava? Porque a essência do cinturão queimado era, quem pegava o cinturão estava livre para enfiar o cinturão nas costas de quem estivesse por perto. Então a gente sabe quem queria levar uma cinturãozada? Aí acaba corria, às vezes pegava, batia com força, que chega, mas doía mesmo, não era brincadeira não era para brincar não. E até que quando chegasse na mancha, estava ali, não podia mais tocar, não definia. A mancha é aquela parede, essa parede. Quem chegar e colocar a mão na mancha, está livre. Agora, se chegasse pertinho da parede, não colocasse a mão na mancha, o cinturão queimava mesmo. Brincadeira de criança, né? Chegava à noite em casa, tomar banho, a mamãe, as mães da gente, né? Os cuidados que sempre tiveram com a gente, para tomar banho. Ficava ali sem querer ir, mas quando menos esperava, né, via a cacetada por trás do croque, quer me tomar banho, carro sujo, não sei o que, a gente ia lá. E brincadeira quando a corrida, quando a brincadeira não prosseguia muito, ela deixava a gente apenas lavar os pés, mas nem lavar os pés a gente queria, era tudo em pés descalços. Não, a água para beber era todos os açudes, todos os tanques que tem aí embaixo. Pegava a água, ia buscar naqueles latões, qual eram as latas? Essas latas de querosene, que comprava justamente que não havia luz na época, luz elétrica, comprava aquelas latas de querosene e para acender, fazia aquelas lareirazinhas, que a gente chama hoje de candeeiro. Mamãe pegava o algodão, fazia um pavio, de forma manual mesmo, aí colocava dentro do recipiente, que eles chamavam candeeiro, puxava o paviozinho, botava o querosene, a gasolina, era querosene. E bebia, tocava fogo, né? Aquilo ali era a luz que a gente tinha na época para o almoço, para a janta, para o quarto, quando anoitecia. E nessas latas, então em potes, era que ia lá, o terreno que o papai tinha aí embaixo, ele tinha um açudezinho pequeno, aí juntava água, ia lá, pegava água, trazia. Em casa tinha um pote já próprio para a água, a mamãe que fazia. Pegava a água que vinha de lá, deixava descansar por um tempo, depois pegava um pano bem branquinho, bem limpinho, cobria a boca do pote, aí despejava a água e coava toda a água ali dentro. Quando ficava ali, era água que a gente bebia, era água que a gente usava desse jeito. Depois vieram as cacimbas, né? Os cacimbões. E aqui eu ainda tenho lembrança do cacimbão que tem aí ao lado, muito fundo, 104 palmos de profundidade, cavado à mão, de forma manual. E deu muita água, mas nunca serviu para beber, foi sempre para lavar e para aguar algumas panas assim. Essas histórias mirabolantes. Por exemplo, que eu acho que eu já coloquei aí, é o meu esporte predileto foi caçar na época, né? Da minha adolescência e da minha juventude. Era caçar. Mas desde pequeno que eu já era absorvido por essas histórias. Então eu contava cada história mirabolante que a gente que eu ficava assim extasiado, boquiaberto. Contava uma história de Saci Pererê, que quem caça não podia, que era justamente a caipora,
quem caça não pode nem falar nesse nome, porque pode acontecer na caça ela aparecer. Todo esse tipo de coisa me encantava. Dizia também que se você encontrar uma cobra, não sei aonde, onde quer que seja a distância, e você não matar ela direito, ela segue para sua casa, vai para sua casa e ficava lá esperando você para você entrar. Todas essas histórias assim que criavam, e eu pequeno ficava assim encantado, absorvido por essas histórias. Acho que foi por isso que eu também, pelas minhas leituras, que eu desenvolvi assim, muito gosto pelo sertão. Passei a achar o sertão uma coisa linda, um deslumbre para mim, a vida do sertanejo, embora com todo o sofrimento que ele tem passado. Ventura José de Farias, que deu origem à Avenida Ventura de Farias e Maria Luísa da Silva. Cavaco originou-se nas terras do meu avô, aqui. A história desse cavaco é uma história um tanto assim, que tem duas histórias. Eu só sei de uma, que foi que meus pais me contaram, e eu tenho essa história como real. É que meu avô, na época, fez aqui nessa região, aqui é São Matos, é só exploração, ele fez uma casinha onde cobriu com cavaco. Um casinho de tábua, onde a coberta era com cavaco. Cavaco, o que é cavaco? Casca de madeira. É casca de madeira. Aí pronto. Aí colocava, chovia, vamos para o cavaco. E vamos para o cavaco, tem uma estrada, qualquer coisa que quiser descansar, vamos para o cavaco. O cavaco era aquela residênciazinha, residência não, era aquela casinha que tinha lá justamente para esse tipo de coisa. Aí, daí, essa é a história que meus pais me contaram da origem desse nome cavaco. Aí eu tenho muitas vezes brincado, papai, o meu avô, a Ventura, colocou o nome do cavaco sem saber que aqui realmente era o miolo. Aí como tinha uma extensão de moradores, o do Manuel Ângelo morava lá, o Cândido José, o pai de Sebastião Cândido, foi professor, diretor do Quintela Cavalcante, ele estabeleceu residência lá. E como não tinha assim, não pensaram no outro nome colocar, eles disseram, bom, lá é o cavaco, colocar aqui o cavaquinho, uma extensão praticamente de família. Eles colocou simplesmente o nome de cavaquinho, ficou conhecido cavaco e cavaquinho. O cavaco chinês era um fascínio da criançada. Lá fabricavam, acho que ainda hoje existe, de vez em quando se vê. Era uma massa adocicada com cravo, que ficava assim uma espécie de gorro de perro de carnaval. E botavam dentro, ali era doce, algumas coisas assim que a gente gostava. Fininha, ele botava na boca, não sentia nem nada. Então o cara saía com um triângulo, batendo, toc, ele sabia que era o cavaco chinês. E todo mundo corria, comprava um cavaco chinês, e aquele vendia muito, ele gostava muito. Era uma comida para criança, uma comida boa. Se soubesse que vocês iam falar em cavaco chinês aqui, eu tinha até procurar por aí, não se encontrava. Eu ainda estava, conheci muito rolete de cana naqueles espetos de bambu, fazia até uma flor bonita aqui assim. Tudo era coisa que a gente tinha um fascínio danado. Tinha o quebra-queixo, era conhecido aqui João do Quebra-Queixo, velhinho. Ele fazia o melhor quebra-queixo do mundo, era feito por ele. Baixinho, dava com uma carrocinha, a tábua de quebra-queixo, uma faca. O João me deu tanto de quebra-queixo, gente. A gente era capaz de engolir até o papel que vinha. Surgiu no quebra-queixo, era o que nós conhecíamos aqui do João Quebra-Queixo. Tem uma festa aqui no Fernandes, da casa do Cissão. Era o seu que tinha lá, e ele, todo ano tinha, eu sei que era em janeiro, por aí assim, tinha a festa do Cissão. Lá era uma festa que tinha depois das orações do texto lá, tinha parque de diversão, esses trivolim, tinha esses barcos, vai para lá e para cá, bancas de bebida, bancas de tudo, e muita menina vinha desse época toda por aí assim, ficava lá, eu nunca perdi uma.
Para lá e participar. Começou com a bodega do João Lúcio, ou então, não era na época, mas depois foi senador, João Lúcio da Silva. Ali mesmo onde era o Midas. Ele morava lá e tinha uma bodega onde vendia todo tipo de cereais, era chácara, era bacalhau, era pão, era bolacha, era açúcar, arroz, vendia até xícara, dessas coisas assim. Então ele fazia todas essas coisas. Depois dessa, veio a bodega também, que se estabeleceu aqui como uma bodega boa também, foi do meu primo, Abílio Ventura. Era justamente aqui de frente, bem de frente aqui assim, essa casa aí, é uma bodega grande, eu acolhia toda essa região aqui. Ele vendia as mesmas coisas que João Lúcio vendia. O único mercado que eu conhecia grande foi o primeiro que chegou, que foi Vascoure. Depois apareceram outros foram tantos, e hoje tem tantos que eu não sei nem dizer quais são. Mas o primeiro foi Vascoure. O balaio foi um tipo de supermercado que não chegou nem perto de um Vascoure, nem perto de nenhum desses aí. Ele era ali na rua 30, Anunciou Macedo com a rua 15, com a rua 30, Não tinha essa dinâmica, não tinha a fluidez pessoal, o fluxo de gente que tinha os outros não. 5 comigo. Teve Maria Lima de Farias, professora municipal, falecida. Antônio Lima de Farias, que foi agricultor e depois era mecânico, passou a vida de ser mecânico. Jovelino José de Farias, que hoje é vivo, é o conhecido maestro Jovelino. E Júlia Ventura dos Santos, casada, viúva. Papai sempre exigia que eu estudasse, que os filhos estudassem. Papai nunca foi de preterir interesse de filho nenhum. Quando o filho partia para o lado bom, ele apoiava de uma forma extraordinária. Como os que desenvolveram esse interesse mais pelas letras, eu não diria pelas letras, mas por uma profissão que não fosse a agricultura, fui eu. Meus irmãos todos foram agricultores. O Jovelino também passou a vida dele foi da agricultura, depois ele enveredou pela música, hoje é maestro, nós conhecemos o maestro Jovelino, e assim foram meus irmãos. Minha primeira professora foi Margarida. Margarida, me parece que de Oliveira. Era magrinha, uma doce pessoa. A escola era um salão. Tinha o birô, quadro negro assim, com aquele giz, o apagador não existia esse apagador que hoje existe, que também não está mais existindo, chamou hoje de lousa, e é com aquele lápis. Tudo bem. E então era 2 bancas, 2 lados de bancas. Uma banca dividida para 6 alunos, todos coladinhos, ela ficava lá dando a aula, ele com o livro na mão, não tinha nem onde apoiar o livro ou o caderno para escrever. Não era banca escolar, era banca mesmo, assim, banca livre. E então, ela chamava ao quadro para a gente aprender a fazer uma conta de somar, ela passava o exercício. E tem um detalhe muito interessante nessa vida que me levou a levar uma surra da mamãe, daquela que ainda hoje não esqueço. A gente tinha a escola uma caderneta escolar, que diariamente a professora colocava uma nota de aproveitamento e de comportamento. A gente chegava, mostrava aos pais, os pais davam conhecimento, mesmo sem ter, mas a gente mostrava, ele via, a gente devolvia. Eu sempre nota boa, não sei se pelo coração da professora, ou se porque realmente eu merecia. Quando foi um dia, quando eu olhei a nota que ela botou, eu estava meio mal comportado, foi uma nota baixa, 7 no comportamento, que a Maria saiu no desastre, e o aproveitamento, não me lembro bem qual foi uma nota ruim.
Ele disse, isso aqui eu não mostro papai, não mostro em casa de jeito nenhum. Porque o papai era aquela pessoa, uma pessoa que só sabia fazer, oferecer doçura. A mamãe do mesmo jeito, a moda de mãe, com o coração de mãe, mas a mamãe era austera. Mamãe não brincava com o filho que errasse, ela não passava a mão na cabeça não. Aí o que é que eu faço? Na época os banheiros não existiam vaso sanitário, era aquele atira em cima, cai embaixo, o buraco, né? Quando eu olhei aqui assim, que vi a minha nota, vou mostrar a mamãe. Aí peguei a caderneta, troco, rasguei todo mundo. Aí cheguei no banheiro, que não era banheiro, era privado mesmo. Privado porque era um lugar privado, por isso deu o nome de privado. Que era um buraco colocado, enfim, não tinha tampa nem nada, aí eu coloquei dentro. Cheguei em casa, a irmã pediu assim, a professora perdeu. Tá certo. Foi no outro dia que eu cheguei lá, a Margarida, cadê a caderneta? A gente perdeu lá em casa, ficou treinando. Tudo bem. A Margarida, não sei por que cargas d'água, ou foi, ou alguém pegou um pedaço da caderneta que não caiu, não caiu dentro. Aí pegou, a Margarida foi e saiu, Dona Isabel. Aqui o que é que o José fez? Rasgou e botou lá. Tudo bem. Quando eu cheguei, meu amigo, quando eu cheguei em casa, o José veio cá, com a mão aqui, escondida aqui atrás. Pegou no meu braço, cadê a caderneta? Eu fiquei assim, menino. Ela estava com uma bainha de faca, desse couro grosso assim. Foi uma surra, foi cada lapada, que ainda hoje dói. Ainda hoje dói. Essas lembranças que a gente tem, que a gente marca dessa maneira. Mas me serviu muito, essa lapada me deram assim, uma lição de vida extraordinária. Eu passei a viver a vida com mais responsabilidade, passei a ser no limite do que a criança, no limite do que a percepção da criança alcança. É claro que eu não tinha uma visão na época para um futuro, que aquilo ali era ruim para o meu futuro. Mas eu comecei a perceber que o erro não é certo. Por isso que eu ainda hoje acho que essa criação de não repreender os filhos, não dar um croque no filho, não é muito assim saudável não. Outra lembrança da mamãe também, que me mostrou um croque daqueles forte, o pai plantou aqui uma goiabeira e uma goiaba bonita. Então eu disse, olha, não vamos tirar dessas goiabas enquanto elas estiverem maduras, estiverem boas. Tá certo. A hora que eu peguei a mamãe fora de casa, que a mamãe tinha saído, cheguei lá, peguei uma goiabinha, eu cheguei lá, José, ela chegou, José, eu não disse que não era para tirar aquelas goiabas. Eu não tirei não, entrei não. Mas, e essa cimenta aqui na tua boca? Comi a goiaba e ficou uma cimenta aqui de lado. Foi um croque que a cabeça não afundou, mas teve vontade de afundar. Nunca mais peguei goiaba escondida. Aí o papai me levou para o Instituto São Luís. Instituto São Luís, na época, sempre foi. Quem estudou no Instituto São Luís saiu com uma formação privilegiada. Pelo esforço, a cultura e o educador que o professor Pedro Reis e o professor Manuel Barbosa eram. Então, eu me lembro que o papai me levou lá ao Instituto São Luís para fazer a matrícula, e o professor Pedro Reis disse, mas eu quero fazer um teste primeiro com ele. Aí, pois não. Você está lembrado assim como hoje. O Instituto São Luís era ali, ao lado, vizinho da Praça Mário da Silva, vizinho aonde é hoje a Globo, a papelaria Globo, era vizinha. Ali era o Instituto, funcionava o Instituto São Luís. Então, ali o professor Pedro Reis foi e disse, eu quero fazer um teste primeiro com ele para ver se ele está pronto para vir para o Instituto. A gente pode fazer. Aí ele pegou um papel, mandou eu ler, eu li, ele disse, pode, vamos matricular. Ele matriculou. Aí o professor Pedro disse, agora, seu José Ventura, com o papai, eu vou informar logo ao senhor, aqui tem castigo físico, aqui tem palmatória. Eu pensava que o papai ia dizer assim, não, meu filho não vai para isso não. O papai disse, usou outra expressão, que na época ele não tinha essa expressão para dizer isso.
Em outras palavras, ele disse, fique à vontade. O que precisar fazer, eu quero que meu filho saia educado. Não disse com essas palavras, mas disse tudo, liberou. Eu fui para o Instituto São Luís e lá foi onde eu encontrei a minha base escolar de uma forma fantástica, com o orgulho e a exigência do professor Pedro Reis, que tinha de que os alunos dele fossem alunos, mostrasse que a escola dele, o instituto dele, era realmente um instituto de nome, instituto que realmente ensinava. Ele tinha um zelo pelo estudo dos alunos, que era alguma coisa impressionante. Todos nós tínhamos ótimas notas, ou por interesse ou com medo da palmatória. Mas ele não se contentava. Na época, a gente não saía, era estudo primário e depois o secundário. O secundário correspondia ao ginásio, que hoje é tudo fundamental. Na época, para a gente sair do curso primário para ir para o curso de ginásio, fazia um exame de admissão ao ginásio. Esse exame é um vestibularzinho de hoje. Era um vestibularzinho de hoje. Era um exame tão puxado, que quem não tivesse realmente conhecimento não entrava no ginásio, não. Eu ainda tenho, eu vou ver se eu localizo foto do livro que eu estudei com ele, por indicação do professor Pedro Reis. Curso de exame, admissão ao ginásio. Pois bem. Aí o professor Pedro Reis, sabendo que ele tinha nota boa, mas o orgulho dele era tão grande que ele determinou, a partir de tal dia, toda noite vai ter aula suplementar. E a gente ia todas as noites, estudava de manhã e à noite ia para lá para dar aula suplementar para fazer o exame de admissão e poder entrar no ginásio. E graças a Deus, em toda essa caminhada, eu fui bem sucedido e tocamos a vida para frente. Lá eu concluí o curso de ginásio, depois fiz o curso comercial, com quem ensinava contabilidade era o professor Almeida, professor muito bom em contabilidade, também sem formação universitária, mas era muito bom professor Lourenço de Almeida. E daí em diante eu fiz o curso de formação de letras, o curso de letras na Universidade Estadual de Alagoas, que era justamente a formação de professores. Com o nível, a natureza de faculdade, eu fiz o curso de letras Então, hoje UNEAL. Aí nessa época, o doutor Moacir me chamou para ensinar a língua portuguesa lá no ginásio Bom Conselho. Eu fui, ensinei durante 11 anos, mas eu sempre com aquela aspiração, aquela vontade de fazer advocacia. Fiz, na época que eu fui presidente da UESA, fiz diversos júris simulados, pedi ajuda ao juiz aqui de Arapiraca, como é que fazia um júri. Ele deu toda a explicação, traçou um organograma assim, todo como é que a gente fazia, qual era o papel de um promotor, de um advogado, do juiz, dos jurados, tudo. Então a gente fez N júris aqui, no Colégio São Francisco, no Colégio Bom Conselho, no Curso de Agricultores, levamos para Penedo, levamos para Palmeira dos Índios, Santana, o que era um júri simulado. Eles escolhiam um tema, por exemplo, em Santana, fazer júri simulado não, entrei em contato com o presidente da UESA de Santana e fizemos o júri simulado Quero réu, Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. O advogado defendia, o promotor condenava. O juiz tinha a banca dos juízes de fato e ele julgava. E isso foi desenvolvendo interesse na gente pela cultura, pelo estudo, por tudo. Pilatos, fizemos junto com Pilatos, com Calabar. Tivemos
a petulância na época do regime militar, querer fazer um júri sobre o golpe militar de 64. 1000 orientações chegaram. Não faça, vai sair todo mundo preso. Aí a gente recuou. Mas a nossa vida foi assim. Mas veja bem, o movimento estudantil, ele tem dois lados. Ele tem o lado cultural, é como se fosse uma espécie de sindicato. Ele tem um lado cultural, onde a gente desenvolve tudo que for relativo à cultura, à literatura, à ciência. A gente vai buscar nos livros conhecimento justamente para expor aos colegas, e os colegas já estavam previamente informados do assunto que a gente ia expor, e eles entravam também no assunto, então enriquecia todo mundo. Mas tinha também o lado do protesto, o lado que a gente não se sustentava. No movimento estudantil, isso foi pouco usado, o lado do protesto. A única coisa que podia acontecer era a ameaça de alguma greve, quando estava acontecendo alguma coisa, mas eu não tenho conhecimento de uma greve pesada aqui mesmo na área estudantil. Tenho lembrança do lado cultural, justamente do qual eu participei, eu tenho lembrança disso aí. Essa é a União dos Estudantes Estaduais de Alagoas. Aliás, União dos Estudantes Secundários de Alagoas. Eu fui por 2 vezes presidente aqui em Arapiraca. E o movimento da UES era justamente esse. A gente tinha sede não própria, era uma sede que o saudoso Alonso de Abreu nos cedeu, que é hoje ali onde fica aquele mercado. Não tinha um antigo mercado público, ali na rua, parece que é Domingos Correia. Não tem a farmácia, a padaria Rio Branco, aquela que desce, não tem aquele estacionamento grande. Ali mais ou menos por ali na frente era um salão grande do Alonso de Abreu, que ele nos cedeu para a sede da UES. Lá a gente reunia, fazia nossas reuniões, fazia nossas reuniões culturais também, assim, UES. Então depois veio o MECS, que seria Movimento Educativo Cristão e Social, que é justamente essa que eu acabei de falar, essa que eu também presidi 2 vezes. E esse movimento é esse movimento que eu acho que enriqueceu enormemente quem dele participou, que tinha essa função, não era uma função de protesto, era uma função simplesmente de enriquecimento cultural. A gente escolhia um tema e nomeava, designava um dos participantes para desenvolver aquele tema durante a semana. Ele criava, ele ia pesquisar, desenvolvia. Ele era o responsável para apresentar o tema. Mas todos os associados tinham também a obrigação de pesquisar alguma coisa para questionar, para discutir, para movimentar o tema. E então, levamos esse movimento por muito tempo mesmo. Foi tempo, na época, eu consegui 60 volumes da encíclica Populorum Progressio, que era uma encíclica que hoje, na linguagem de hoje, social, mas que tinha justamente a opção pelos pobres, e isso a gente discutiu muito, mas deu muito também o que falar, muita crítica na época, muito cuidado, recomendações. Tinha um rapaz aqui que é do SNI, que faleceu, ele também é muito amigo da minha família, ele sempre falava, tenha cuidado, que assim. Uma das vezes, olha só, a petulância da juventude da época. Na época da guerra, da época de chumbo mesmo da Revolução, de chumbo mesmo, década de 70 mais ou menos, fim de 69 para 70, saiu a notícia que um vereador de Recife teria esculhambado com Dom Helder Câmara. Esculhambado, baixado mesmo por esculhambado. Isso foi notícia pelo tamanho da esculhambação.
Nós aqui, que já tínhamos tido a orientação, que tínhamos vídeos, já estávamos mais ou menos assim, vendo qual era a encíclica, pelo que nós tínhamos lido na encíclica. Já estávamos nós assim, todos vendo de forma cristã os ensinamentos da encíclica, que caía realmente, no nosso entendimento, caía realmente na face de Cristo, a proteção dos excluídos. Rapaz, caímos na besteira de pegar um telegrama, mandar um telegrama para Dom Helder, daqueles telegramas que se exprimir saía sangue. Tanto desaforo de postilento discurso do vereador Vandercock Vanderlei. Bom, uma desgraça, uma linguagem que, sinceramente, fedia. Mas o fulgor da juventude que tinha na época, né? Rapaz, quando menos mandamos para lá, quando menos espera, chega um agente do SNI aqui na casa do papai. Era amigo do papai, de uma família amiga do papai, e disse: José, chama o Zé, aí chama o Zé, para quem conversar. Aí eu cheguei lá, Aloysio Ribeiro, era o agente do SNI. Sabe, Zé, para aqui. O comandante do 14RI do Recife interceptou seu telegrama. Olha que você mandou para o Dom Helder. Aí mostrou o telegrama. O Dom Helder nunca recebeu esse telegrama. Foi interceptado pelo Exército. Bem, então, era assim. A gente, isso também pela juventude, que a gente não ponderava muito. Será que a juventude sabe que o Satanás está ali, mas a juventude não tem medo do Satanás, não tem medo de nada, não, enfrenta tudo mesmo. Coragem da juventude é alguma coisa que é uma alavanca que, se quiser, alavanca o mundo, a força da juventude. Pois bem, então, o que nós temos do MEX nessa época, que eu tenho de mais picante, foi justamente isso, justamente por um momento até de insanidade na época, essas bravatas, entre aspas, que a gente fazia. Eu, na época, também, me lembro também de um detalhe, que procurei escrever um livro. E você vê, por só vocês que terem ouvido, eu sou uma pessoa muito desleixada, que seriam relíquias para hoje. Eu escrevi um livro, dei o nome de Ele Não Pode Ser Deus. Pedi ao Ismael Pereira para fazer a capa do livro. Ele fez uma capa muito bonita, muito bem expressa. Eu peguei a cópia toda na parte da máquina de escrever e levei para Ariano Suassuna prefaciar. Olha só a ousadia. Peguei lá, falei com ele, me recebeu bem. E disse: professor, se eu pudesse ver isso aqui, se eu achasse que devia fazer um prefácio assim, ele está certo, pode deixar. Quando é que eu posso buscar? Eu disse: meia tal dia. Eu fui. Quando cheguei lá, ele, com aquele jeitão dele, muito sincero, me disse: olha, você tem jeito para escrever, precisa desenvolver. Aí contou uma história, sei que ele me estimulou que eu continuasse a escrever alguma coisa, pela criatividade que eu tinha, mas deu a entender que não gostou de como eu desenvolvi a coisa. Aí disse: outro, não publique isso não. Nós estamos numa época muito pesada, se você publicar isso aqui, você vai preso. Eu não sei qual será o fim da sua vida. Eu recomendo a você ponderar, continue escrevendo. Agora, esse não publique. Tudo bem, professor, muito obrigado, agradeci. Ele escreveu também um textozinho, o que reproduziu para mim, me entregou, e infelizmente eu não sei, sinceramente, hoje eu me condeno, me martirizo por essa negligência minha. Aí, resultado, eu fiquei com aquela coisa, como eu falo, a juventude, né? Aí disse: a tua coisa, eu vou aqui, vou ver outra pessoa. Aí baixei Maceió, procurei o Cônigo Teófanes, o fundador do Colégio Guido de Fongalã. Expressão cultural nós tínhamos, maior que nós tínhamos. E muito amigo do Dr. Moacir, eu contei toda a história, ele: deixa, meu filho, deixa aqui que eu vou olhar. Aí deixei, quando foi com uns 15 dias, o Dr. Moacir manda me chamar no banco, eu trabalhando no Banco Nordeste. Eu fiz isso aqui.
quando o Theo mandou para você. Quando eu olhei, ele devolveu os originais e uma cartinha. Nessa cartinha, meus amigos, parecia que ele tinha repetido, copiado, xerografado as palavras do Ariano Suassuna. O que é que eu vou fazer? Não sou mais tudo, né? Aí deixei para lá. Agora, imagine o crime que eu cometi comigo mesmo. Não tenho nada dessa documentação. Pelo amor de Deus, isso hoje me martiriza demais, porque eu tinha um manancial de histórico. Se eu tivesse juntado tudo, um manancial histórico a quem interessasse, é claro. É fabuloso, mas olha, não tem. Aí depois veio o Mossi, com a participação maior do Oliveira Nunes, do Zé Barbosa, primo dele. Zé Barbosa, que foi vereador, primo dele, também uma pessoa extraordinária, um homem de uma honestidade, de passar por baixo de qualquer fogo, de qualquer dilúvio, sem atingir. A honestidade, a seriedade dele, a humildade, a pessoa que ele é uma das pessoas que eu conheci na vida que praticamente mais me fascina em termos de honestidade, de sinceridade, é o Zé Barbosa Lopes, que foi vereador. Esse cidadão, eu tenho respeito por ele de me ajoelhar, da honestidade que ele tem, a seriedade com que ele leva a vida. A cidade na época era uma cidade pequena, mas não tinha, porque se a cidade fosse grande, tivesse levado perigo, esse movimento do Mossi com esse estudo da Popular do Progresso teria tido perseguição pesada. Mas não me lembro assim de colega. Conheci um amigo que estudava na Universidade Federal, na Universidade em Recife, a Universidade Rural, que ele participou de um sindicato e por isso foi preso e arrancado as unhas todas dele, assim, enfiava um alfinete por baixo das unhas, pegava um bocado e puxava, chegou aqui com a mão toda enlacerada. Então foi isso que eu conheci, estou lembrado do nome dele, assim, na época a gente ficou até as observações que faziam a gente, as recomendações que faziam a gente, o que a gente lia, assim, deixou a gente um pouco espantado, mesmo assim com a audácia de fazer o que nós fizemos. Aqui em Arapiraca, a diversão urbana era o cinema Trianon. Era o que tinha de diversão urbana. E então, o nascedor do Asa de Arapiraca, que começou no campo da Colmeia. Depois foi que o Coraci da Mata Fonseca construiu esse campo aqui, ficou o estádio municipal Coraci da Mata Fonseca, que era o Poeirão. Sou apaixonadíssimo pelo Asa, fui diretor jurídico do Asa durante quase 20 anos. Sou apaixonado pelo Asa. Eu tenho uma passagem na vida do Asa interessante. Tinha aqui em Arapiraca, criaram aqui em Arapiraca uma rádio clandestina. Foi até a prefeitura que criou uma rádiozinha, uma emissorazinha chamada Antena de Publicidade. Nessa antena de publicidade criou-se um programa de esporte. E me chamaram para escrever crônicas sobre o esporte. Aí eu escrevi, escrevi a crônica. Aí me chamaram, aí me entregaram uma carteirinha de repórter esportivo. Oh, pensa na autoridade. Na época o campo do Asa era poeira, não tinha grama, não tinha nada, mas tinha aquele alambrado grande de tela de arame grande. Só assistia todo mundo colado na tela, mas tinha o portão. Como eu era autoridade com a minha carteirinha, sem nunca ter frequentado na vida uma escola de jornalismo, de repórter, nada, aí entrei. Jogo Asa e CRB. Aí
O delegado, eu esqueci o nome do delegado, ele era protestante, vestia uma calça de sol, andava bem alinhado, todo ensacado, calça de linho, botava a calça acima do umbigo, camisa branca, mangas compridas, todo solene. Aí estava lá. Quando o trio de arbitragem entrou, ele saiu de onde estava no banco, aí foi para lá falar com o trio. Eu, com a minha carteirinha, acompanhei. Cheguei lá, ele disse, olha, quero ser aqui de direito, você tem toda a minha garantia, mas não, procure não errar, porque fica ruim. Sério, doutor, peguei, confidência. Aí voltamos, aí começou o jogo. Primeiro tempo 0x0, segundo tempo 0x0. 40 minutos do segundo tempo 0x0. 45 minutos do segundo tempo 0x0, o juiz marca um pênalti inexistente contra o Asa. Rapaz, gol do CRB. Rapaz, os torcedores criaram um motim. Não sai. Aí foi o mundo todinho, esvaziaram todos os dois lados e foram. Só tinha um portão de saída, entrada e saída. E ficaram na frente do portão para pegar o juiz. Aí o delegado foi lá, o juiz ficou no meio do campo, o delegado foi para lá. Aí eu acompanhei. O delegado deu um recado daquele de tremer a terra ao trio de arbitragem. Acompanhe. Só o delegado na frente. Aí os policiais cercaram o rapaz e eu atrás. Quando chegou no portão de saída, que abriu o portão, que o delegado com o juiz saiu por cima do ombro do delegado, veio um braço e uma mão, deu um murro na cara do juiz, que o juiz foi na lona. Mas o hilariante não é isso. O delegado pegou o carro. Você está preso. Disse, senhor, o senhor está preso. Você errou. Ei, não, seu delegado, pegou bem na cara. O cara respondeu. Aí pronto, o cara foi preso. A delegacia era ali onde é hoje a farmácia Nóbrega, na Praça Marques da Silva. Ela foi presa. Depois, um pouco tempo, o agitamento da partida, do jogo, ela foi liberada. Que fez um sucesso extraordinário, era o alento da juventude, era o Zé de Sá. Zé de Sá, eu tenho o saudoso Zé de Sá. Esse rapaz prestou um serviço cultural a Arapiraca. Eu ainda vejo assim, muito amarelado pelo o que ele fez por Arapiraca em termos culturais. Zé de Sá. Zé de Sá foi um locutor de primeiro nível, colocou uma corneta em cima do hotel, esqueci o nomezinho ao lado, muito alta. Essa corneta, à noite, o movimento era pequeno, aqui não tinha tanto ruído, as músicas que ele colocava lá à noite a gente ouvia aqui. As músicas da época, né? Músicas seletas, músicas que encantavam a gente. Dia 2 de fevereiro, o dia amanhecia em Arapiraca como se fosse um momento sublime para a cidade. Ela se enchia de um ar de festa nobre pelas músicas do Zé de Sá. O dia todinho era valsa de Strauss. A gente tinha a sensação que a gente estava num palácio imperial, numa festa de regozijo, uma festa pomposa de um reinado. Era o ar que ele inspirava, que ele colocava aqui na cidade, com a música que ele colocava nessa época. E em outras épocas não, era música normal, músicas de Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, era o Vicente Celestino, depois foi esses novos que iam aparecendo. Nunca teve a ousadia de colocar essas músicas de duplo sentido, nunca fez isso. Então, Zé de Sá enveredou depois pelo caminho das artes,
além de pintar, ele fez a dramaturgia, quer dizer, a dramaturgia, ele criou, foi diretor de muitos e muitos teatros, dos quais eu participei, um que ele me chamou para fazer o Parque do Satanás no Alto da Compadecida. Foi o primeiro aqui em Arapiraca, que na região que foi feito. A gente saiu um bocado de tempo apresentando no curso no Trianon, onde até o lugar das passarelas não cabia ninguém, tão cheio que ficou. E era uma pessoa dessa maneira. Depois se estendeu, fez apresentação em Penedo, em Maceió, Palmeiras, Santana, toda essa região aqui de Alagoas ele fez, sempre na batuta do Zé Sá. É uma pessoa que ele merece realmente uma estátua bem feita e bem reverenciada aqui em Arapiraca. Na época de 75, por aí assim, que foi criado aqui a igreja, antes de ser paróquia, que, como é Nossa Senhora das Graças, todo mês de janeiro tinha uma festinha aqui, tinha novena. Depois da novena tinha às vezes o leilão, tinha uma barraquinha para vender pipoca, para vender o cachorro quente, uma coisa desse assim. Foi crescendo e chegou a um ponto de extrapolar o sentido sacro da festa. Porque tinha a festa, tinha a novena, e logo após não cabia nada. Aí todo tipo de coisas colocaram aí para vender, gente que vinha, colocava som alto nos carros, quando menos esperava, estava na frente da igreja com o som alto de um carro, tocando aquela música da garrafinha, e um cara fazendo aquelas coisas na frente da igreja. Foi até que resolveram acabar a festa, que ainda hoje existe. Hoje eles tentaram levar por causa da pandemia, mas existe a seguinte maneira: não é permitido colocar nada de bar, nada daí, nada. E depois da festa, para quem quiser participar, tem um leilãozinho das doações que se faz justamente para a manutenção da igreja. A igreja foi construída pelo papai e meu tio Antônio Ventura. Foi quem saiu arrecadando. Quem pede humilha, né? Quem pede se humilha, né? Saiu arrecadando aqui, assim, de um amigo, de outro, pedindo a um, pedindo a outro, o material, e gente da própria família, como o Abraão Lima, meu primo, filho de um tio meu, e outras pessoas, foi levando, criando, tudo nessa parte de doação, que o meu pai e o meu tio conseguiram levantar a igreja. Foi na época do padre Antônio Lima Neto, ele era vigário da igreja de Cacimbas, onde a jurisdição dele abrangia o cavaco. Aí ele criou a ideia: o cavaco precisa ter uma capela. Aí ele foi construir a capela e não foi da Nossa Senhora das Graças. Agora eu não sei qual foi a razão, qual foi o motivo. Nossa Senhora das Graças deu alguma graça aqui ao povo do cavaco, alguma coisa. Eu sei que a razão do nome Nossa Senhora das Graças eu não sei dizer. A festa do João Lúcio era o seguinte: no primeiro dia de junho de todo ano, por uma promessa que a Inês Lúcio, esposa do João Lúcio, fez, tinha uma novena não, tinha um terço. E no final desse terço, tinha uma festinha onde faziam as amigas, as primas, as coisas, faziam aquelas caixinhas de segredo. Botava a caixinha de segredo, era uma caixinha fechada, toda arrumadinha, toda bonitinha, e dentro botava, às vezes botava um pente, às vezes botava um bombom, às vezes então ia para leilão. Aquele dinheiro era revertido para a festa do ano seguinte, desse jeito. Essas coisas que fazia assim. Mas não era uma festa que congregasse o povo. Vou para a festa de João Lúcio. Era uma festa assim mais entre família, mais entre amigos mesmo de família. A festa assim, era um texto que se rezava. Depois, se tinha esse tipo de mas não existia essa coisa assim, agora vamos aqui, o João Lúcio não existia. Depois do texto tem essa leilãozinha que nós vamos aqui sentar, tomar uma cachaça, tomar um churrasco, não existia isso. É uma história. A Feira de Arapiraca era um dia de festa para a gente. Na época de Pinha,
eu me juntava com os primos, e tinha lá na bancazinha que vendia pinha, e lá a gente comia simplesmente assim, e saía com a boca melada e tudo, a gente era assim, 2 ou 3 primos, aí não usava menos de 20 ou 30 pinhas. E outra, ninguém tinha na época o cuidado de tirar a semente, era botando na boca e muito, com semente e tudo, com semente e tudo, com semente e tudo. E então, tinha a feira dos passarinhos também lá, que a gente achava muito bonito, todo tipo de passarinho que tinha. Tinha também as coisas que mais me chamam a atenção da mercadoria que tinha lá. Banca de carne do sol. Era uma carne do sol, o papai comprava, a gente enchia a boca d'água, mesmo era crua. Tinha todo tipo de aventureiro que chegava lá, fazia todo tipo de coisa. Pessoas que, aquele joguinho, de pegar uma bolinha aqui assim e 3 dados, 3 didais, cobria um, cobria outro, fazia. Vamos apostar tanto para você, vamos lá. Aí ele fazia assim, não sei que mágica da peste eles faziam. Pegava uma, cobria a coisinha que tinha lá, e fazia para cá, fazia assim. E a gente gravava o que ele estava, quando tirava o dedo e levantava, não estava novo. Uma mágica infeliz. Nunca caí nessa, nunca caí nessa. E depois tinha também esses slides, eles tinham uma maquinazinha, dizia, quem quiser ver, aí dizia a princesa de Sabá, o rei não sei de quê, a história assim, paga X, a gente botava o olhinho lá, ele olhava e o cara ficava assim, depois fazia assim, troca, aí passava outra foto, passava outra foto, troca, passava outra foto. Essas coisas que me lembro mesmo assim. Agora, era uma feira densa. Ela ia de lá de onde é a entrada para ela ia do início aqui, da rua 15 até a rua Monsenhor Macedo lá. O Comédia era a Arapiraca, todo. Era toda que você não conseguia passar. Não conseguia passar. Para você passar de a pés, você tinha dificuldade. A quantidade de gente que era. Era uma coisa que levou anos, muito antes, muito tempo antes. Na época, a festa de janeiro de Arapiraca é uma festa tradicional, bonita, que deu origem ao final à procissão de 2 de fevereiro, que eu descrevi aqui há pouco. Era na praia, era na Rua do Comércio. Ali se enchiam de barcos, vinha o Parque Caruaru, inclusive o Parque Caruaru de hoje me deixa lembrança do cachorro quente que ele vendia lá. E ali eles armavam aqueles trivulinhos, barcos, aquelas rodas gigantes, aquelas tipo minhocão, vai assim tudo. Era uma festa, então alto-falante de todos os lados. Então a gente ia para lá, terminada a festa, vinha o fogaréu que o padre Epitácio Rodrigues mandava queimar, e a gente lá, os galãs, ficava lá encostado lá nos carros, que era encostado no meio-fio, e as moças passando para lá e para cá, passando para cá, lá e para cá. A gente ficava, que interessava os olhos da gente, a gente ficava, ela vinha ali. Quando chegava ali, botava o olho mais pidão. E assim foi, até que numa das vezes, à tarde, eu estava em clima de festa, né? Eu estava na calçada da igreja, então a igreja matriz, a igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, que hoje é a igreja Santíssimo Sacramento. Aí quando eu menos olho, vem lá um casamento. E nesse casamento veio uma moça, irmã da noiva. E eu quando olhei assim, meus olhos, não vou deixar, não vai ser diferente não. Aí botei os olhos, aguardei a noite, fui me aproximando como quem quer, não quer, porque naquela época ninguém chegava, era besta partir assim, cegamente não. Fui aproximando até que deu certo, graças a Deus. Agora no dia 25 de janeiro, agora completaram 51 anos de casado. O nome dela, Maria Aparecida Ventura de Holanda. O casamento foi aqui na casa do papai.
feito pelo então padre Antônio Lima Neto e o diácono Afrânio Pinheiro. Aqui em casa eu tenho uma lembrança, não fez festa, não fez nada, não teve pompa nem nada, mas se preparou o altar. Minha irmã Maria Lima de Farias preparou com muito gosto e preparou um jantar para algumas pessoas convidadas, só da família mesmo. A família é muito grande. E tem uma passagem desse casamento muito interessante. O espírito doidão, brincalhão, quando acabamos de casar, aí começaram a só parabenizar e tudo. Aí eu parei assim, aí dei um grito bem forte: mamãe, ô mamãe, virei homem! Rapaz, o padre não aguentou, o diácono não aguentou, ninguém aguentou. Esse pessoal riu tanto que deu crise de riso. A doidice minha assim, meu Deus, sabe Deus a simplicidade, o sentido que eu fiz daquilo, a perda de coisa simples, coisa sem maldade, sem interesse, sem interesse pontual para nada, unicamente para estar presente ali assim. Tiveram 3, 2 faleceram, um com 14 dias, com infecção pulmonar, e a outra com 72 horas com atresia do esôfago. O esôfago vinha, chegava aqui e fechava, a alimentação não passava. Ele foi operado, mas não resistiu. Então o primeiro, que é o Saulo Ventura de Holanda, que hoje é promotor de justiça. E o Saulo casou com Luciana Régia Ventura, que tem 2 filhos, que não precisa dizer que aqui é você pelos filhos, uma espécie de própria alma, próprio coração. A minha neta, essa Iris Ventura, odontóloga, formou-se agora essa semana, formou-se em odontologia, e o Ícaro fazendo o terceiro ano de Direito. Aí eu ingressei no Banco do Nordeste, fiz concurso, passei no Banco do Nordeste, me nomearam para Gararu. Eu tive que interromper meus estudos porque lá era uma cidade extremamente pequena, nem luz elétrica tinha. Aí eu lutei, com um ano retornei para Arapiraca. E aqui em Arapiraca, pela minha maneira de ser, eu comandei uma espécie de liderança sindical, onde na época a gente precisava fazer greve. Eu sempre coordenava os colegas, liderava os colegas e sempre obtive esse. E então as greves, fazia as greves necessárias de acordo com o Maceió. Aí o sindicato dos bancários, que é em Maceió, viu a minha desenvoltura, aí me convidou para ser delegado sindical. Eu assumi a delegacia, N vezes fui a Maceió reforçar as greves lá, inclusive até em épocas perigosas, a gente pegou correntes, encadeado, fechando a porta do banco para não haver os fura-greves. Isso deu confusão de todo jeito. Aqui a gente não foi preciso botar isso aí, porque a gente não encontrava nem fura-greve. E de sorte foram 30 anos de delegacia sindical que eu exerci de forma ativa, tanto em Arapiraca quando havia necessidade. Agora, em momento nenhum, a gente admitia violência quebra-quebra. Aqueles que eram mais afoitos achavam que a gente conseguia as coisas na base do quebra-quebra, não encontrava apoio, porque a nossa era justamente mostrar ao banco, sem a presença da gente, o banco não funcionava. E assim, garanto-lhes, com a pureza da alma, todos os reajustes que nós obtivemos foi por força de greve, em todos os anos. Ainda no banco, eu sempre tive esse espírito buliçoso, esse espírito irrequieto, e sempre com foco na vida. Eu sempre achei que eu queria alguma coisa que me desse aquilo que eu queria mesmo, que era justamente a advocacia. Aí eu, trabalhando no banco, não existia a faculdade aqui, como fazer isso aí? Aí não teve conversa. Fiz vestibular no SESMAC, foi quando construí o SESMAC, no ciclo eu fiz vestibular, fui aprovado, e agora, meu Deus do céu, eu assisti essas aulas.
trabalhando aqui assisti essas aulas. Aí, resultado, conversei com o gerente, tenho uma boa gratidão a ele, porque ele admitiu que eu chegar, começava o expediente, era de 7 horas a 1. E tinha a prorrogação, que levava mais 2 horas, e a prorrogação era feita das 3 às 5. Aí eu acertei com ele para fazer o seguinte, tirar direto. E quando não tirar direto, eu ficar até as 4 horas, até as 16 horas. E assim eu fiz. E no decorrer de 5 anos, eu levantava, ia para o banco, trabalhava, até 4 horas, de lá mesmo, comecei indo de ônibus, chegava lá 6 horas, 6 e pouco, ia assistir a aula, depois da aula, retornava para a rodoviária, pegava aquele ônibus pinga-pinga, terrível, um mau cheiro que ninguém ia conseguir, e chegava aqui em casa, nunca antes de meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora. Chegava aqui, tinha preparado um copo de suco para mim, um suco de pinho, um leite, alguma coisa, eu tomava, dormia. Eu chegava no outro dia, 6h30, me levantava para ir me ajeitar, ir para o banco e fazer isso aí. Durante 5 anos eu fiz isso aí, enfrentando a morte de todo jeito, de todas as maneiras eu enfrentei a morte. Uma das vezes eu vinha no ônibus, cheguei ali na ladeira do Catolé, o cara bateu, deu com a mão, o motorista parou, que era pinga-pinga, do metrô, com um saco desse tamanho assim. O motorista descansou, desconfiou, quando olhou, era uma 12. Rapaz, e para conseguir que esse camarada não fosse, eu vi a hora de haver tiro. O cara ainda armou a 12, mas felizmente os passageiros, os corais se juntaram e ele foi empurrado, jogado, a gente foi embora. Todo esse tipo de coisa. A primeira da OAB, eu concorri por 4 eleições, 4 mandatos, fui eleito. Não perdi nenhum. E no decorrer da minha gestão, eu tive, na minha época, onde não existia esse meio de comunicação que nós temos hoje, a facilidade de eu estar aqui, um colega precisar de mim entrar em contato imediatamente, teria de vir aqui, porque hoje não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha nada. Já no final das minhas últimas gestões que apareceu o celular. Eu desenvolvi as 4 gestões, 12 anos, mais para a cultura. O que era cultura? Eu trouxe aqui para Arapiraca fazer palestras, criei também o chamado Tríduo Jurídico. Esse tríduo jurídico nós fizemos por 4 anos. O que era o tríduo jurídico? Tríduo de estudos jurídicos. Aí eu convidava professor do país inteiro e marcava aqui, não tinha outro lugar, não tinha auditório, não tinha nada, ia tudo para o curso Único Todos. E lá a gente fazia justamente a palestra. Eram 3 noites. Então trouxemos para aqui Paulo Lobo, trouxemos também Pablo Stoso, um dos maiores civilistas que nós temos no país. Paulo Lobo, também um grande civilista alagoano. Trouxemos Calmon de Passos, de Salvador da Bahia, um dos maiores respeitados processualistas civis do país. Trouxemos o ministro que hoje é do Superior Tribunal de Justiça para falar sobre execução de títulos executivos, quando mudou a lei. Ele veio, fez aqui a palestra, vou lembrar o nome dele. Trouxe também Herman Almeida, um criminalista do Rio de Janeiro, expressivo nome para cá. E sorte que nós trouxemos aqui, fizemos aqui esses tríduos de estudos jurídicos, e sorte que nós tivemos aqui um manancial de cursos de todas as espécies na minha época.
onde a gente trazia, era bem concorrido com os estudantes de direito, com os próprios advogados, prestigiavam sempre, e o clube nunca deixou de ser cheio, lotadinho, lotadinho. Nunca passei vergonha por falta de colegas e de estudantes presentes, porque a gente trazia nomes que realmente eram nomes de peso, a nível nacional. Estávamos aqui em casa, certa vez, no dia de ano. Isso me emociona, viu? Estava aqui com os amigos, os parentes, sabe, dia de ano, as mulheres, todo mundo, quando vai virar o ano, se emperiquita, né? Fica toda aquela arrumadinha, estava lá atrás, tomando um uísque, uma champanhe, uma coisa. Quando é por volta de 10h30, um rapaz que cuida aqui da casa, um vigia da casa, chegou lá e me chamou assim: tem uma mulher aí chorando com outra mulher, chorando muito, querendo falar com o senhor. E uma hora daquela, na virada do ano. Hoje eu não faria isso, com medo. Aí todo mundo ficou assim, disse: tenha cuidado, tenha cuidado. E tem que ter cuidado mesmo, né? Eu cheguei lá, a mulher doutor, pelo amor de Deus, não conseguia falar. A lágrima lavando. O meu marido está sendo morto lá na delegacia, tá? Para ele ver os gritos dele: estou matando meu marido, pelo amor de Deus, doutor, faça alguma coisa. A delegacia onde era vizinho o divã. Meu Deus do céu, não tem aí. Eu cheguei aqui com o pessoal aí. Você não vai não, né? Porque me doeu. Me doeu porque a gente está ali, meu Deus do céu. No banquete daquele, infinidade. Mas um camarada morrendo, se acabando ali, ele já morrer. Eu ia ter mais gosto com aquilo ali. Aí peguei o carro. Olha só, que loucura, meu Deus do céu. Naquela hora eu fui sozinho. Não tinha nem como chamar os colegas. Eu cheguei lá, encostei o carro na porta da delegacia e entrei. Como se fosse o dono da delegacia. Quando eu cheguei lá, encontrei a preservar. O rapaz, o senhor, no pau de arara, nu, um saco plástico na cabeça, aqui escorrendo sangue e os pés até essa grossura. Quando o cara me viu, aí um cara, assim, parecia um King Kong, faleceu. Esse rapaz, esse camarada, alto, uma palmatória de sucupira, desse tamanho aqui assim, dessa grossura, e escrito no carro: vida e morte. Felizmente, o delegado estava perto. Eu já conhecia o delegado. Doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor é delegado, o senhor vê os direitos humanos, o que é isso? Não, rapaz, isso ficou todo sem pé. E doutor, vamos fazer o seguinte: hoje é o fim de ano, você vai me dar um presente. O que é? Se o senhor me dá um presente, dou. Diga o que é. O senhor me dá essa palmatória para eu levar para casa. Mas o senhor não vai levar com prova do crime, não. Deixa comigo. Nem vou denunciar, eu só quero levar essa coisa para casa. Mas não é só isso. O senhor vai me garantir que vai tirar esse rapaz daqui agora, e amanhã a gente cuida do caso dele. Tá combinado, tá fechado, então tira o rapaz. Tiraram, o rapaz saiu quase sem poder andar. Quase não, sem poder andar mesmo. Com os pés desse tamanho assim, botaram para lá. Quando foi no outro dia, eu fui lá, fiz os requerimentos necessários, ele foi liberado. Resultado: essa palmatória hoje está numa vitrine na OAB. Eu me emociono com isso aí. Porque eu me satisfaço com a situação dessa. Eu cuidei de uma vida humana que estava prestes a ser acabada de forma torturada. Enquanto a gente está aqui, num banquete de felicidade, de abraços, beijos e só coisa, sem se lembrar que tinha um irmão em Cristo ali se acabando. Felizmente o delegado foi muito acessível comigo, eu sou agradecido a ele, não vou citar o nome por causa que eu devo citar, sou muito agradecido, mas
graças a Deus, consegui uma ação que hoje me satisfaz e me dá orgulho de dizer que na presidência da minha OAB, além das coisas que eu fiz em termos culturais, também fiz essa coisa em termos humanos, que em nome da OAB eu fui respeitado, aconteceu isso aí. É um fato que eu acho muito relevante para a minha vida, pela minha passagem na OAB. Apesar da loucura que eu fiz de ir sozinho lá, que só me lembrei daquele filme de Aldo Murphy. Ele chegava esse do Bang Bang. Ele chegava, metia o pé na porta, abria a banda para todo canto, chegava a tirar de todo mundo, ppp. Eu só não fiz assim, porque a arma que eu carregava era as pernas para correr. Eu comecei a ensinar direito. O Dr. Moacir me convidou para eu ensinar lá no Colégio Bom Conselho. Como os professores diziam que eu era bem desenvolvido na língua portuguesa, ele me chamou assim, eu fui. E lá passei 11 anos ensinando a língua portuguesa. Depois veio a faculdade para aqui, fui professor de introdução ao estudo do direito, que eu acho uma matéria fascinante, muito bonita, que é o que motiva o aluno a ter gosto pelo direito. Mas depois, em função da minha especialização em direito eleitoral, passei a ser professor de direito eleitoral. Apesar de o direito eleitoral, as aulas carregam a gente para um campo onde a gente não é assim, quem é assim meio irrequieto, como eu sou, meio sem muita papa na língua, a gente vai dar a aula sobre aquele ponto de direito eleitoral, aí diz, viu o que aconteceu com fulano de tal, justamente coordenando, fazendo uma conexão do fato com o momento do direito, a parte do direito que nós estamos fazendo. Aí pronto, aí vinha. Uma vez que eu, falando dessas coisas, falando da pressão política, e justamente o que tinha ocorrido na época era por pressão política, aí larguei os pau nos políticos. Mas me deixei arrasado. Quando terminou a aula, o cara chegou, doutor, o senhor está doido? Professor, o senhor está doido? Aquele fulano de tal assim é prefeito de Canto Fulano. Manda uma coisa dessa. Mas enquanto isso, Deus tem me protegido de muitas coisas. Uns casos corriqueiros, alguns casos assim mais cabeludos. Todo estudante de direito, quando está estudando, ele se fascina pelo direito penal. Eu fui um deles. Fiquei fascinado pelo direito penal. É um direito lindo. É a pessoa, quem gosta mesmo, assim, é um direito da pessoa ficar assim, deslumbrado, fascinado. Entretanto, entre a teoria que fascina a gente e a realidade, tem uma diferença de polo do mundo, do norte para o sul. Ali você encontra, é claro, eu tenho cuidado de advertir logo, há exceções brilhosas, mas ali você encontra todo tipo de podridão, da maior fedentina que possa existir. Isso em ofensa ao direito e à beleza do direito que a gente encontrou, na teoria e na doutrina, e de ver totalmente contrário. Eu me lembro que eu formado um pouco tempo, foi quando estourou aquele, meu Deus do céu, que houve o boicote da carne, de toda a mercadoria, na época do Dilson Funaro, que parou tudo, fechou tudo, não encontrava mais nada para comprar. Então, deu aí, uma época, os marchantes botavam carne e não vendiam. Quando vendiam, era extrapolando. Houve uma denúncia e foi marchante preso. O homem era assim. E eu fui procurado para soltar um deles. Essa época passava apenas, como era um crime menos potencial ofensivo, bastava uma fiança, esse crime era afiançado. E a gente não precisa nem ir para o juiz, o próprio delegado era quem arbitrava. Eu fui lá, quando cheguei lá, assim, volta umas 9 horas por aí assim, fiquei esperando, deu 10, deu 11, deu 12, deu 13, deu 14, deu 15, deu 16. Quando chegou perto de 17 horas, sem esperar, sem ninguém chegar perto de mim, chegou
um policial civil e disse: doutor, conhece o senhor? Para o senhor não mandar alguma coisa assim, o senhor vai demorar mais aqui. Eu não fiz isso. Depois de algum tempo fui atendido por meus amigos. Não me pergunte o nome do delegado, que hoje é meu amigo, eu não vou comprometer. Resultado: foi uma espécie de pingo d'água, não. Foi um dilúvio em cima do meu entusiasmo pelo direito penal. Continuo estudando, lendo, me fascinando utopicamente pela beleza doutrinária que ele é, mas para eu dizer assim, eu vou trabalhar, não vou não por causa disso. E digo a vocês mais, digo com firmeza, não é pelo dinheiro que eu teria de disponibilizar, não é por isso. Podia um salário honorário de 10 mil reais, eu olhava, aqui, ó, são 15 mil reais. Eu pegava, me dava os 15, eu pegava 5, dava a pessoa, lá, o delegado, o juiz, sei quem quer que fosse, o resto eu ficava. Era fácil eu fazer isso. Não faço. Não há no mundo quem fazer uma coisa dessa. Por quê? Eu estou alegando uma ilegalidade que depois vai virar contra mim. Depois vai virar contra mim. O mesmo alguém vai fazer numa coisa que eu tenho interesse pelo direito justo, o direito posto justo, e que não vou conseguir justamente por causa desse tipo de coisa. Não vou alimentar. Não alimentei. E daí, ainda por insistência de pessoas, até amigos, familiares, eu fiz dois juros reais. Nenhum dos dois eu recebi um centavo. Fiz simplesmente pelo pedido dos amigos, das pessoas que confiavam em mim. Um foi aqui em Arapiraca e outro foi em Giraldo Ponciano. Só. E era aqui me pediu, mas meu amigo, eu não trabalho mais nessa área, mas eu quero que o senhor fala bem, não sei o que, então estudei o processo e fiz. Eu sou especialista em direito eleitoral e a minha área mesmo específica é direito civil. Claro, outras coisas a gente, quando precisa, por exemplo, o tributário, às vezes aparece, não sou um expert em direito tributário, mas eu tenho um cabedal muito, eu tenho uma livraria muito bem abastecida. Eu pego assim, mas não é a minha área mesmo, especializada é o direito civil e então o direito eleitoral. Eu não conto as vezes que eu, depois do jantar, eu pego o livro para ler, fico lendo, quando menos espero, levanta assim a vista, quando menos espero, o pardal cantando, o passarinho cantando. A noite inteira lendo, já isso aconteceu, N vezes tem acontecido. Eu sou chamado CDF em termos de leitura. Olha, veja bem, eu só não gosto muito de literatura policial. Por exemplo, eu sou fascinado por leituras regionais. Por exemplo, História de Lampião. Eu li quase todos os livros que apareceram do Lampião. Eu depois estudei também, claro que não estudei. Li também Dostoiévski, Leon Tolstói, Uri, não sei o que, estou esquecendo o outro nome, Raízes Negras, muito bom, que ele fala justamente da vida do escravo americano negro, a origem do Kunta Kinte. E então, essas outras leituras como o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, isso aí, o Zé do Índio Rego. Interessante você ver o que é. Tudo na vida eu acho que é sorte. Eu me lembro do nome de um autor, de um escritor alagoano, que não perde para o Jorge Amado, não perde para o Graciliano Ramos, pelo estilo, a forma que ele escreve. Nunca teve sucesso, nunca teve. Agora eu fico perguntando por quê? Faltou divulgação? Não. Adalberto Cavalcante. Esse é um escritor de escola. Agora,
não teve sucesso, não teve sucesso. Aí eu me lembro de uma poesiazinha de Castro Alves. Até nas flores a diferença de sorte. Até nas flores a diferença de sorte. Umas alegram a vida, outras enfeitam a morte. É verdade. Em todas as pessoas têm a sorte, ou não tem. A da Verão Cavalcante não teve a sorte de ser um Jorge Amado, de ser um Graciliano de ser o Zé Luiz do Rego, que tiveram que estourar aí com as excelentes obras que escreveram. Essa pandemia é uma coisa muito triste que está ocorrendo no mundo, não é um privilégio do Brasil, mas nesse ponto eu posso dizer com muita sinceridade o que eu sinto. E não vou omitir o que eu sinto. Ela está um tanto incontrolável no mundo, mas no Brasil não está um tanto, está todo incontrolável. É presidente da República, é um líder. É bom, é ruim, é péssimo, é um verme, é um santo, não interessa. Ele é o presidente da República, ele é um líder. O líder, na hora que vai ali e diz aos seus liderados que é preciso você ter cuidado, é preciso você, assim, explica tudo direitinho, os liderados vão obedecer. Pode ter um ou dois rebeldes, mas quando o presidente, quando o líder, vou tirar o nome do presidente, quando o líder vai para a rua e dizer quem usa máscara é boiola, é viado, quem usa máscara é coisa, não, quem usa máscara é coisa de marica, não precisa usar máscara, eu não vou usar máscara, e sai dando mau exemplo, todo canto, em barraca de cachorro-quente, em supermercado, totalmente sem máscara. Depois vem a esperança da gente, que é a vacina. Põe obstáculo em todas as maneiras que tem essa história da vacina. Agora mesmo, a Pfizer, ontem a Pfizer informou que não vai mandar vacina para o Brasil de acordo com as exigências do Bolsonaro. A Fiocruz tem lá não sei quantos milhões de vacinas para mandar, mas o Bolsonaro determinou que fosse primeiro passado pela Anvisa, a aprovação da Anvisa, que passa mais de 20 anos, de 20 dias para poder aprovar. Nesses 20 dias morrem quantas pessoas? Mais de 20 e tantas mil pessoas morrem. Por quê? Porque enquanto a Europa toda está tomando as vacinas por orientação apenas da Organização Mundial de Saúde, aqui vem a aprovação da Organização Mundial de Saúde, mas o presidente determina que vai primeiro para a Anvisa para atrasar tudo. E todo esse tipo de coisa vem ocorrendo quando o mundo inteiro tem um plano de vacinação, o Brasil não tem. O Brasil não tem um plano de vacinação. Enquanto isso, todo mundo aqui confinado, agora no dia 20, no dia 19 do mês que vem, vai completar um ano que eu estou sem sair de casa, eu com a minha família, o meu filho, os meus sobrinhos que estão aí. Como é que a gente pode ter esperança numa coisa dessa, pelo amor de Deus? Eu sair para o escritório há um ano que eu não vou ao escritório, vou sim, quando tem um cliente que marca o dia, a hora e as exigências para entrar. Pelo amor de Deus, para onde é que nós vamos? E a gente sem esperança, vem as vacinas todas de forma limitada, e cada dia que passa, morre tantas e tantas pessoas, ao tempo em que, se tivesse uma organização, a gente já estava aqui com um mundo de gente vacinada, e à medida que nós vamos vacinando, à medida que avança a vacinação, a pandemia vai diminuindo, vai caindo, e a gente não vê isso, não vê esse interesse do governo. Vê ao contrário, transferir responsabilidade para os estados, para os governadores, como se os governadores fossem culpados disso. Não, mas o Supremo Tribunal Federal proibiu do governo federal fazer alguma coisa. Mentira! Ele mente demais. O governo federal disse, o Supremo Tribunal disse apenas que os estados estavam liberados para combater a pandemia. Não proibiu que o governo federal fizesse, mas ele disse que não está fazendo porque o Supremo Tribunal Federal faz. Onde é que nós vamos, pelo amor de Deus? Que erro foi esse que o povo cometeu a eleger um homem desse? Olha, é bom a gente parar por aqui, porque eu me entusiasmo demais, porque eu também tenho outra crítica a fazer, que a grande maioria das pessoas que elegeram esse camarada não elegeram enganados, não foram equivocados, porque tudo quanto ele disse, Bolsonaro tem uma virtude,
ele não negou o que é na campanha. No momento em que ele se virou e bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, ali ele disse tudo que era subserviente aos Estados Unidos, tudo que ia fazer com que os Estados Unidos mandassem. E hoje está sendo apurado o que está realmente acontecendo no Brasil. Toffoli, o ministro, deu uma entrevista agora no Canal Livre e disse: olha, eu vou dar um furo de reportagem a vocês, não posso dar detalhes porque não estou autorizado. Mas nós temos o número da conta, o dinheiro da conta, a quantidade de dinheiro da conta que veio dos Estados Unidos para a Lava Jato fazer isso e aquilo. Bom, então, aquela continênciazinha que ele bateu, no meu modo de ver, era o momento de todo brasileiro ter virado as costas para ele, porque ali ele disse: nós não somos soberanos, nós somos aqui uns escravos, aqui vão ser uma favela dos Estados Unidos. Se o pessoal tem pensado isso, não tinha eleito aquele camarada. Agora o pessoal ficou sem ter o que comer, comendo pirão de farinha com cebola e achando que era elite. Aí pronto, rejeitaram aqui. Não estou fazendo defesa de partido, estou fazendo defesa dos fatos que eu vi. Rejeitaram o Lula, rejeitaram o PT, tudo, porque foi quem, na minha visão, tem uma visão diferente de vocês, respeito plenamente, foi quem deu mais condições ao pobre de ter o pão na mesa, foi quem deu mais condições ao pobre de estudar, de enfrentar uma faculdade, de enfrentar uma universidade. Ninguém aceitou isso. Os da elite, ninguém aceitou isso. Só aceitou que o Bolsonaro bateu continência para os Estados Unidos. Aí caiu justamente na palavra de Nelson Rodrigues: complexo de vira-lata. Todos os vira-latas, filha da puta, que o outro sempre é um milhão. Olha, e outra mais. Os meus sonhos são reais e se realizam. Eu ainda não tenho você para ser frustrado, não. Quando o Ricardo esteve aqui, ele disse que daqui a tantos anos, isso aqui talvez fosse assim, um prédio já de 10 andares. Aí os seus netos, para a pós-geração saber, ali morou o Zé Ventura. E como é, cara? Daqui a tantos anos que você disse, o Zé Ventura aqui está subindo as escadas desse prédio sem precisar de elevador. Está subindo a último degrau, a último apartamento lá, sem ajuda de elevador. É assim mesmo. Aí eu já mandei até uma mensagem para o deputado Carlos, dizendo que ele está prestando um serviço em Arapiraca que ninguém prestou. Isso aqui é um serviço, isso aqui é um trabalho não é para 200 anos, não, é um trabalho para a eternidade. Arapiraca vai ficar conhecida e vista, e sabendo o que foi Arapiraca, como nasceu, como criou, como se desenvolveu, isso para a eternidade. Isso é um trabalho fantástico. A maneira desse trabalho que o Ricardo está fazendo, que vocês estão fazendo, é simplesmente, eu não diria nem a palavra louvável, é um trabalho super excepcional. Isso aí é de pé, passar a vida aplaudindo. Porque vocês não estão fazendo um trabalho para hoje, estão fazendo um trabalho para hoje com extensão da eternidade. A minha história, essa que eu contei, é que mais doidice que eu falei foi boa, né? Eu ganhei uma resposta do Sol para os reencarnacionistas podem responder. Eu não sei. O que unicamente é o que eu sei, e que quando Deus quiser me chamar, eu vou com a consciência tranquila de que a minha passagem na Terra foi de erros, porque sou humano, erro, é claro, mas que a minha intenção foi sempre servir o meu próximo. A mensagem que eu posso deixar para todos que me ouviram é a seguinte: a minha alegria, a minha felicidade é eu ser contribuinte para a alegria e a felicidade do meu próximo. Meus amigos, e nesse diálogo vai a minha gratidão a vocês, ao deputado Ricardo, e vocês levam também comigo toda a minha gratidão e meu sentimento de alegria e felicidade. Muito obrigado a todos vocês.